Estamos de volta com Tribuna Livre, 31 de julho de 2025. Tá acabando, viu, gente? Vamos ao nosso tema do dia. Nos últimos dias, né, gente, 2 casos de violência contra a mulher chamaram a atenção. A morte de uma professora pelo filho em Belo Horizonte, as agressões também sofridas por uma jovem no elevador durante uma crise de ciúme do namorado. Isso aconteceu em Natal, no Rio Grande do Norte. E esses são apenas 2 recortes de um tipo de violência que ocorre a cada minuto em todo o mundo. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 37,5% do total de mulheres sofreram algum tipo de agressão nos últimos 12 meses. Os principais agressores estão dentro de casa, são parceiros ou ex-parceiros. Como a Lei Maria da Penha vem sendo aplicada? Será que vem sendo aplicada de uma forma eficaz? Quando denunciar? Quando procurar uma ajuda? No programa de hoje, nós vamos falar sobre violência contra a mulher. E você participa com a gente tem uma pergunta na tela para que você possa também participar conosco. Você acha que a Lei Maria da Penha, ela funciona, gente? Ela tem funcionado de forma eficiente? O nosso número é 99412-2179. Você pode participar com a gente, fica à vontade, tá? Esse espaço também é seu. Exatamente. E conosco a promotora de justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Ministério Público, Denise Gerzoni. Seja bem-vinda, viu, Denise? Muito obrigada. É uma honra estar aqui. A honra é toda nossa. E a delegada de polícia, ela que é titular da Casa da Mulher Mineira, a Ana Paula Balbino. Bem-vinda, doutora. Bom dia, agradeço imensamente esse convite em nome da Polícia Civil e realmente é uma temática que a gente precisa expor cada vez mais e levar a informação para toda a população. E vamos começar falando sobre 2 iniciativas, uma do Ministério Público de Minas Gerais e outra, da Polícia Civil, a respeito do apoio à mulher, que está no momento de vulnerabilidade, uma iniciativa que visa esse acolhimento daquela mulher que precisa de ajuda. A promotoria hoje, o Ministério Público, tem uma iniciativa bem interessante, Denise? Eu queria que você falasse um pouco a respeito dela e de que forma as promotorias estão engajadas na tentativa de apoiar políticas públicas e de proteger, fazer cumprir o que tem que ser cumprido, que é a Lei Maria da Penha, Sim, o Ministério Público de Minas Gerais está absolutamente atento à proteção integral da mulher, trabalhando diuturnamente por meio de seus promotores de justiça. Em cada município do estado de Minas Gerais, há um promotor de justiça responsável pelo combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. E a gente tem 2 eixos de atuação. O eixo de atuação nos expedientes de medidas protetivas e na responsabilização do agressor. Então, o Ministério Público de Minas Gerais é uma porta de entrada, a vítima pode se dirigir a qualquer promotoria de justiça, solicitar a medida, ela será feita, manejada, apresentada ao juízo, a vítima será acolhida, direcionada, de forma que ela possa efetivamente ter seus direitos, principalmente o direito à vida preservado. E eu digo no segundo eixo, a responsabilização do agressor, porque é preciso que, à vista de um crime contra a mulher, e qualquer crime contra a mulher é uma violação de direitos humanos, seja o agressor responsabilizado. Você fazia a chamada do programa, fazendo remissão a 2 crimes de feminicídio que ocorreram, agora um consumado e um tentado, extremamente violentos, cruéis, e o Ministério Público brasileiro, porque o mineiro, com relação ao primeiro que foi consumado da professora, o Ministério Público mineiro está atento e vigoroso a responsabilizar o agressor e acolher todo o entorno da vítima, porque a vítima também tem a parte indireta, de fazer o acolhimento, a família, o acolhimento daquela família, os direcionamentos que precisam ser feitos, E enquanto o Ministério Público brasileiro, com certeza haverá uma resposta vigorosa com relação àquele feminicídio ocorrido ainda em Natal. Doutora Ana Paula, a Polícia Civil agora com a Casa da Mulher Mineira, o que prevê essa iniciativa? É importante expormos que, além das delegacias especializadas de atendimento à mulher aqui na capital, nós temos a Casa da Mulher Mineira, justamente para darmos um suporte de forma humanizada às mulheres.
Pois nos casos de violência contra a mulher, esses crimes eles têm as peculiaridades e a gente sabe que para a vítima buscar o auxílio de uma delegacia de polícia, além de saber dos seus direitos, ela tem que se sentir devidamente acolhida. E a Casa da Mulher Mineira, ela vem justamente nesse viés, composta por uma equipe de servidores extremamente qualificada. E desde o momento em que a vítima, de forma espontânea, ela chega à unidade policial, que é importante a gente deixar bem expresso aqui, que em relação a uma violência física, psicológica, patrimonial ou sexual, ela é atendida por esse servidor, que irá fazer todo o seu acolhimento, um ciclo completo, justamente para a gente evitar uma revitimização. E lá na Casa da Mulher Mineira vai ser disponibilizado essas vítimas, a exemplo, o registro do boletim de ocorrência, a solicitação das medidas protetivas de urgência, que é importantíssimo a gente frisar em relação à importância de quebrar com o silêncio, denunciar e solicitar essas medidas protetivas a fim da gente evitar até um eventual feminicídio. Também há exemplo, expedição de guia de corpo de delito nos casos de um crime de violência física ou até mesmo encaminhamento dessa vítima aos demais órgãos e participantes de toda a rede de assistência à mulher em situação de violência. É um tema muito importante. Gente, o Tribuna Livre foi só um aquecimento para você ver como que está a nossa atração hoje. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Enquanto isso, você pode participar, tá? A gente quer saber, você acha que a Lei Maria da Penha funciona? Dê a sua opinião. Nosso WhatsApp é o 99412-2179. Nós vamos e voltamos já. Estamos de volta com o Tribuna Livre, hoje falando sobre violência contra a mulher. A gente quer saber a sua opinião. Você acha que a Lei Maria da Penha, as medidas protetivas de uma forma geral, elas funcionam? O que você acha? Participe da nossa pergunta do dia. O nosso WhatsApp é o 99412-2179. Tá aí na tela a nossa pergunta. Voltamos aqui a Ana Paula, a delegada. Ana Paula, eu acredito que no dia a dia, você por estar aí na delegacia, também na Casa da Mulher, são vários tipos de violência e muita coisa absurda, né? Realmente é fundamental a gente levar para a população que a violência contra a mulher, ela não consiste apenas naquela violência física que deixam marcas visíveis, como também, a exemplo, a violência patrimonial, sexual, moral, psicológica, aquela violência de alma que às vezes perdura anos e anos e acaba chegando até um eventual feminicídio. Daí a necessidade da gente, já até remetendo um pouco à pergunta, a gente demonstrar da importância da vítima logo que ela se sentir violentada ou qualquer pessoa que tenha ciência desse tipo de violência, dar esse amparo a essa mulher, a fim dela buscar esse auxílio, inclusive com a solicitação das medidas protetivas de urgência, que hoje o descumprimento dessas medidas leva, inclusive, o agressor a uma prisão em flagrante e a autoridade policial não pode nem arbitrar a fiança. Denise, e tem também a importância da mulher reconhecer a violência psicológica, porque muitas não conseguem identificar. Sem dúvida, Léo, a violência psicológica, ela é o primeiro passo no escalonamento das violências subsequentes. O Ministério Público lança uma campanha na segunda-feira que se chama A Violência que os Olhos Não Veem, justo com o radar nesse tipo de violência, por ser embrionária, é o momento certeiro, assertivo de se fazer uma intervenção na vida daquela mulher. Então, aquela mulher que sofre humilhação, ridicularização, isolamento, esse tipo de comportamento, ela, desde o primeiro episódio, ela deve e pode ser encorajada a solicitar as medidas protetivas para que a gente não chegue num eventual feminicídio, né? É importante essa visibilidade, inclusive com dados objetivos. Na abertura do programa dizíamos, né, do anuário, dos dados fornecidos hoje publicamente,
a segunda violência que mais ocorre contra a mulher é a psicológica. A primeira ainda lidera como sendo a violência física, mas a segunda, com um percentual apenas de diferença entre 39% e 38%, dentre as violências que são praticadas contra a mulher, está a psicológica. Então é muito importante esse acolhimento da mulher para que haja o reconhecimento daquele ambiente violento e que ela se dirija com segurança aos órgãos de justiça, aos órgãos de segurança e façam o pedido de medida. E eu trago um dado também muito importante e respondo à sua pergunta. A Lei Maria da Penha funciona. E por quê? No ano passado, nós tivemos 165 casos de vítimas de feminicídio consumado. Apenas 17% possuíam medidas protetivas, de maneira que essa resposta ela não é uma ilação subjetiva. Objetivamente, as vítimas que perdemos, 83% não tinham medidas. Por quê? Porque não se reportaram ao sistema de justiça e de segurança, talvez porque não reconheceram que a violência psicológica era já um caminho, ou por vergonha, medo, coação. O fenômeno da violência doméstica ele é complexo, né? Então é por isso que a gente vem, né, doutora Ana Paula, para encorajar as vítimas a estarem com o Ministério Público, com a Polícia Civil, com todos os órgãos de segurança, porque nós estamos prontos, aptos a manejar as medidas, acolher, proteger, como a doutora colocava, monitorar, e se houver descumprimento dessa medida protetiva, abre-se a possibilidade de decreto de prisão preventiva do agressor, sem prazo para terminar, a fim de que ela possa ter sua integridade física e psíquica preservada. Ana Paula, depois que a mulher denuncia e o agressor vai preso ou há uma medida protetiva, como que é o trabalho da casa com elas? A Casa da Mulher Mineira também está pronta para receber as vítimas que chegam expondo em relação a esse descumprimento das medidas protetivas, que elas chegam de forma voluntária. Então é fundamental a gente explicitar que caso esse agressor não seja preso em flagrante, é importantíssimo a vítima reportar isso à polícia, inclusive para subsidiar uma eventual representação por prisão preventiva, como bem expôs a doutora Denise. É fundamental a vítima levar isso ao conhecimento da polícia para embasar essa investigação. Agora, doutora Ana, há também uma dificuldade da mulher em solicitar. Né? A doutora Denise falou a respeito disso. Muitas não solicitam, não reconhecem aquela violência. Mas muitas também, elas ficam em dúvida se vão à polícia fazer um boletim de ocorrência, se vão denunciar. Às vezes o agressor passa, né, a ficar bonzinho algumas vezes e ela acha que não é necessário. Queria que a senhora falasse um pouquinho a respeito dessas questões, até mesmo para encorajar, porque pode ser que ela receba ameaças, na hora que aquele agressor percebe, né, que ela está a um ponto de fazer a denúncia. A gente viu isso nas novelas há pouco tempo, né, gente, também, essas questões relacionadas à violência, para encorajar, vai lá fazer a denúncia, não acredita naquele momento bonzinho não, porque pode ser que não seja real, né? E isso vai além, tem mulheres que pensam nos filhos, e tem mulheres que, infelizmente, dependem desse companheiro. Exatamente. É fundamental a gente realmente demonstrar que a violência contra a mulher é um problema complexo, de raízes sociais profundas, que, inclusive, é um problema de saúde pública global. E essa vítima que está inserida nesse ciclo de violência tem as peculiaridades. O ciclo da violência é fundamental a gente também levar ao conhecimento da população. Que tem a primeira fase, que é aquela iminência da agressão, como bem expôs a doutora Denise, às vezes vem uma violência de uma forma velada, vem através de uma violência moral, a vítima fica naquela dúvida se aquilo realmente é um tipo de violência, aquela violência psicológica. A segunda fase do ciclo seria esse rompante da agressão mesmo, em muitos momentos é quando a vítima se depara com aquela agressão física, que deixam as marcas visíveis. E a terceira fase ela é conhecida como lua de mel. Até porque nos crimes envolvendo a violência contra a mulher,
os elos de proximidade entre o agressor e a vítima acaba sendo muito próximo. Às vezes, filhos envolvidos, a questão da... dependência financeira. Exatamente. Então, a vítima, ela entra naquele conflito, se ela realmente deu causa, se foi ela que deu causa àquela crise de ciúmes. Se sente culpada, né? Exatamente. E o agressor também, em muitos casos, não é um relacionamento 100% agressivo. Tem aqueles momentos da lua de mel, tanto que é a terceira fase, que vem o pedido de perdão, o pedido de desculpas. E essa vítima tende a perdoar, mas aí que a gente chama atenção. O ciclo tende a intensificar, as agressões aumentarem. Então, por isso que é fundamental, no primeiro momento em que a mulher se sentir violentada, agredida, buscar o auxílio. Se ela tem dúvida, busque ajuda, porque as medidas protetivas é o que a gente fala, elas realmente salvam vidas. E dá o cartão vermelho para essa violência, né, isso, doutora Denise? E dá o cartão vermelho. E eu falei, isso não foi por acaso, e o fato da doutora Denise estar de vermelho não é por acaso também, né, doutora Denise? Não é por acaso, é uma identidade visual, é para que as pessoas reconheçam a prática proibida do feminicídio, naturalmente, e do cartão vermelho, que é uma conduta a ser extirpada da realidade social, né? A gente tem, enquanto Ministério Público de Minas Gerais, uma campanha muito robusta, né, que se chama Cartão Vermelho ao Feminicídio, já com adesão dos grandes clubes mineiros, Clube Atlético Mineiro, Cruzeiro Esporte Clube, América Futebol Clube, o Minas Tênis Clube, Sada Cruzeiro, tenista de renome mundial Bruno Soares. O próprio Estado de Minas Gerais, por meio da Subsecretaria Estadual, com adesão a essa campanha, porque a gente precisa colocar essa temática de enfrentamento à violência contra a mulher no viés máximo também com relação ao feminicídio em todo e qualquer ambiente. E o ambiente esportivo no Brasil é uma plataforma muito rica, porque o futebol, para a gente, ele é mais do que um esporte, né? Ele é um fenômeno de comunicação de massa. Então, a gente se vale do prestígio dos atletas, daquele acesso, para que a gente tenha um atleta de ponta falando sobre a proteção da mulher, levando os canais de comunicação, para que a gente possa estar em todo e qualquer ambiente social, inclusive um ambiente esportivo. Então, essa campanha, ela se baseia nesse eixo de levar o conhecimento para que a vítima seja encorajada a estar conosco, para que ela saiba onde procurar ajuda, o que fazer se houver descumprimento, a quem procurar, o Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, enfim, todos os órgãos prontos para recebê-la. Então, a razão da campanha Cartão Vermelho ao Feminicídio é para sensibilizar a comunidade na temática e trazer luz para a importância da proteção à mulher. E nós estamos perguntando hoje, a Lei Maria da Penha, ela funciona? Qual que é a sua opinião? Nós temos uma interação aqui, você está vendo a pergunta na tela, de um dos nossos telespectadores que estão participando. Olha só, vai aparecer aqui... Daqui a pouquinho a gente traz. Não, tem o Sérgio Nogueira, lá do bairro Concórdia. Bom dia, viu, Sérgio? Olha só, ele diz assim, ó, uma reflexão a respeito de uma lei mais ampla que abrange todas as formas de violência que existiam e outras que têm surgido. Uma lei integral de enfrentamento à violência contra as mulheres, onde buscam diretrizes, objetivos, as responsabilidades dos estados, dos municípios, dos poderes judiciário e legislativo. Pensar também em um aparato de mecanismo no âmbito da justiça. Obrigado pela sua participação, viu, Sérgio? E o que nós estamos falando aqui também, além de tudo isso, precisa de uma conscientização da população, porque é uma questão de educação também. Sem dúvida. Uma das formas, eu acredito, enquanto promotora de justiça, que uma das formas de combate à violência contra a mulher é no pilar educação, de forma que a gente leve, né, para as escolas, em todo ensino básico, noções da Lei Maria da Penha, com temática transversal nos currículos escolares. Isso já é uma realidade no estado de Minas Gerais, né? A Lei de Educação traz essa possibilidade, essa obrigatoriedade para que as nossas meninas, para que nossas mulheres, que os nossos meninos, né, o cidadão em desenvolvimento, em formação,
tenha essa noção de dignidade de pessoa humana, que desenvolva no ambiente escolar relações igualitárias, né? Então, esse pilar da educação, com incentivo de políticas públicas nessa seara, é absolutamente importante para que a gente forme uma sociedade já letrada em enfrentamento à violência de gênero. Quero ouvir a doutora Ana Paula também a respeito disso. Exatamente, é fundamental desenvolvermos ações, tanto na questão da prevenção primária, como bem expôs a doutora Denise, antes da violência acontecer, até considerando que a violência contra a mulher é um problema de raízes sociais profundas. O Brasil, infelizmente, é considerado o 5º país mais violento em relação aos crimes contra as mulheres. Então, como mudarmos essa realidade? Trabalharmos a sociedade desde o início, antes dessa violência ocorrer. Também é fundamental expormos a questão da prevenção secundária, trabalharmos com aqueles grupos de risco, quem seria essa mulher que tem um potencial maior de ser vítima e esse suposto agressor. Daí a importância também de trabalharmos os homens com grupos reflexivos. A própria lei, por exemplo, Maria da Penha, ela consta em um dos itens, caso o judiciário entenda pela necessidade, encaminhar esses agressores a esses grupos psicossociais, reflexivos. A própria Polícia Civil do Estado de Minas Gerais também, que é fundamental evidenciarmos, tem o programa Dialogar, que já é buscando trabalhar, ressignificar esses comportamentos agressivos dos homens. E, por fim, a prevenção terciária, que ela ocorre a longo prazo, após a violência ocorrer, a gente trabalhar com essas mulheres que sofreram essas violências e os homens. Mas o que é fundamental, além da sociedade trabalhar de forma conjunta, a rede de assistência à mulher em situação de violência ser integrada, ser coesa. E aqui em Belo Horizonte, realmente, nós temos uma rede forte que trabalha de forma conjunta mesmo, não seria apenas uma rede formal. E isso é fundamental para o êxito, tanto na prevenção, quanto também nas investigações. É uma rede que não funciona só na teoria, né? Que na prática realmente tem ações efetivas. Sim, existem reuniões mensais com presença de diversos órgãos do Estado e de representantes da sociedade civil, porque a proteção da mulher, ela vem numa sucessão de atos. Aconteceu um fato criminoso, em flagrante. Primeira resposta, polícia militar. Segundo momento, encaminhamento dos envolvidos para a polícia civil. Feitura do inquérito policial, oitiva de vítima, testemunhas, laudos periciais, encaminhamento ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, paralelo a isso, a assistência social. Então, na verdade, todos os órgãos em rede funcionando oferecem a proteção à mulher. Muito bem, você acha que a lei Maria da Penha funciona? Vai respondendo que no próximo bloco eu quero ler a sua participação aqui. 99412-2179, pergunta está na tela. Tribuna Livre volta já. Estamos de volta com Tribuna Livre, hoje falando sobre violência contra a mulher. Aqui conosco, gente, a promotora de justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, promotoria do Ministério Público, Denise Guerzoni, e a delegada Ana Paula Balbino, ela que é titular da Casa da Mulher Mineira. A gente tem as participações, vocês ouvintes e espectadores que enviaram para a gente, né, respondendo a nossa pergunta. A gente vai ver algumas participações agora. Exatamente, o que você acha? A Lei Maria da Penha funciona? Pois bem, a Flávia Santos, lá de Londres. Ô Flávia, você tá sumida aqui, viu? Bom dia! Senti sua falta, tá bom? Já tem muito tempo que você não participa. A Flávia, ela dá o depoimento dela, gente. Ela diz o seguinte: acredito que as mulheres são totalmente coagidas por seus agressores e não denunciam, até por terem vínculos muito próximos. Acabam acreditando que não vai passar de uma discussão e pagam com a própria vida. E não acreditam nas leis. Acho que não vão ser protegidas, pois infelizmente em muitos casos a justiça é morosa e a violência não espera.
Flávia, obrigado pela sua participação. Essa é a visão da Flávia. Agora nós registramos mais uma participação aqui da Andréia. Bom dia, Andréia. Ela diz o seguinte, ó. Eu e minha mãe sofremos agressão física e psicológica. Fizemos boletim de ocorrência e corpo de delito e conseguimos a medida protetiva Lei Maria da Penha. Só que os agressores conseguiram reverter a distância. Andréia, situação complicada sua, obrigado pela sua participação aqui no Tribuna Livre. Registramos, então, 2 participações. Eu queria a opinião das nossas convidadas sobre os 2 casos. Primeiro, a Flávia, que fala da percepção que as pessoas têm de que a lei não funciona, e no caso também da Andréia. Perfeitamente, Flávia. Obrigada inicialmente por sua participação. E a gente tem um prazo de 48 horas para a medida ser deferida. Aconteceu o fato, em 48 horas o Poder Judiciário entrega a prestação jurisdicional conferindo aquela medida. Como nós temos 2 vieses de atuação, a medida protetiva em 48 horas e o inquérito policial que vai demandar prova, oitivas e laudos, mas a medida protetiva entrou, comunicou por meio do registro do boletim de ocorrência, em 48 horas a vítima está com a ordem de proteção. Então é preciso realmente acreditar e essa morosidade ser compreendida com relação ao inquérito policial que desafia alguns atos, algumas oitivas e laudos, mas a medida protetiva, tão logo ela entre, ela é imediatamente analisada. Então, é preciso que se confie, que tenham confiança no sistema de justiça, porque no mais tardar, em horas, a medida protetiva será analisada. Quer um comentário, doutora? E complementando, como muito bem exposto pela doutora Denise, como que é fundamental quebrar com o ciclo da violência logo no início. Tanto que a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, ela vem com a campanha Agosto Lilás em relação a quebre o ciclo, a fim de evitarmos a escalada nos tipos de agressão, chegando até o eventual feminicídio. Então, volto a repetir, tão logo essa vítima se sinta ameaçada, desconfortável com qualquer tipo de agressão, seja ela psicológica, moral, patrimonial ou sexual, não apenas aquela violência física, ela pode, e eu chego a falar, deve buscar ajuda. A gente fala deve justamente para evitar essa escalada na agressão, chegando, infelizmente, ao eventual feminicídio, porque quanto mais cedo buscar esse auxílio, mais fácil será de evitarmos essa escalada nas agressões. Onde fica a Casa da Mulher Mineira? A Casa da Mulher Mineira, ela funciona na Avenida Augusto de Lima, 1845, nas proximidades do Fórum. Funciona nos dias úteis, das 7 da manhã até as 18h30, mas é fundamental, Adriana, falarmos que a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, ela tem a delegacia especializada de atendimento à mulher, que funciona 24 horas, todos os dias, nos horários em que a Casa da Mulher Mineira não está funcionando, justamente por sabermos que esse tipo de crime não tem classe social, não tem horário para ocorrer, não tem dias da semana. Então, é a Polícia Civil atenta cada vez mais a esses tipos de crime, buscando auxiliar essas mulheres. Então, por fim também, que é importantíssimo falarmos, caso essa mulher não tenha acesso, a exemplo, a uma delegacia especializada, o importante é buscar ajuda, romper com o silêncio, seja na delegacia de polícia mais próxima ou, inclusive, ligando para os demais órgãos de assistência à mulher em situação de violência. Denunciar. Denunciar. Os órgãos funcionam permanentemente, a exemplo da Polícia Civil, o Ministério Público funciona em regime de plantão, o Poder Judiciário em regime de plantão. Então, ocorrendo a violência no final de semana, no feriado, durante a madrugada, todos os órgãos têm organizados um plantão pronto e apto a receber essa mulher. Inclusive, se houver necessidade de abrigamento com risco de feminicídio, ainda que fora do expediente normal, existe, como eu falo, um plantão pronto a acolher, orientar essa mulher
24 horas por dia, 7 dias por semana. Número 181 para denúncia. 180 para 180. informações. 190 em caso de flagrante delito e a ouvidoria de mulheres do Ministério Público no 127. Em toda Minas Gerais. Todas Minas Gerais. O serviço é todo conectado, tá, gente? Então, se você está sofrendo violência no interior do estado, por exemplo, todos esses números vão te atender, né? Porque está todo o sistema integrado e interagindo juntinho, tá bom? Gente, obrigada pela participação de vocês. Espero que a gente tenha a possibilidade, né, de falar mais vezes sobre esse assunto tão importante, né? Sucesso para a campanha, tá, doutora Denise? Muito obrigada. Muito trabalho agora no Agosto Lilás, né, de conscientização, né, doutora Ana Paula, e o espaço está aberto aqui, tá bom? Exatamente. Nós que agradecemos, inclusive em nome da Polícia Civil, sempre à disposição. Obrigada, obrigada mesmo. Obrigada. Me agradecendo, claro, a sua presença, a sua participação aqui conosco, a sua companhia. O Tribuna Livre vai chegando ao fim. Se você gostou dessa entrevista, quer rever, quer assistir de novo, vai lá no YouTube da TV Horizonte e também no formato podcast no site da Rádio América, que é americabh.com.br. Tá chegando agora o André Santos e a Janaína Regiane com Rede Notícia. Não saia daí, fique bem informado. E hoje, gente, 31/7. 65 anos da proclamação de Nossa Senhora da Piedade, padroeira do estado de Minas Gerais. TV Horizonte e Rádio América, que são emissoras da padroeira de Minas. Um abraço para você, voltamos amanhã. Tchauzinho.